Resumo do livro Como Aumentar Seu Salário de Napoleão Hill. Napoleão Hill é um escritor americano que foi pioneiro no estudo do comportamento humano para o sucesso. Seus estudos nessa área começaram com a inspiradora lição que ele recebeu de Andrew Carnegie, cujo teor constituiu o conteúdo deste livro. Hoje, 50 anos após a sua morte, Hill ainda é considerado um dos homens mais importantes na área de realização pessoal. Primeiro princípio: definição do objetivo. O primeiro princípio é a definição do objetivo pessoal que se deseja alcançar. Ninguém sai do lugar sem saber exatamente onde quer chegar. Contudo, neste caso, esse objetivo precisa adquirir um status de importância bem maior que uma mera vontade. Ele deve ser um desejo ardente, quase uma obsessão. Comece criando uma imagem mental clara daquilo que se deseja e, uma vez definido tal objetivo, escreva-o e leia-o em voz alta, pelo menos uma vez por dia, todos os dias. Essa prática diária é fundamental porque para que essa definição de objetivo tenha valor, ela precisa transformar-se em um hábito diário. À medida que essa imagem é alimentada, ela vai se tornando uma obsessão assumida também pelo subconsciente. Uma lei oculta da natureza começa silenciosamente a trabalhar para atrair fisicamente e materializar o equivalente dessa imagem mental. O tempo entre criar a imagem mental e a materialização física dessa imagem, segundo o autor, consiste no tempo exato necessário para a prestação do serviço ou valor equivalente que se pretende dar em troca deste objetivo. Isso acontece porque existe uma relação direta entre o dar e o receber. Isso significa que os bens materiais obtidos por alguns são fruto de uma relação de causa e efeito dos serviços prestados por essas pessoas. Em outras palavras, um objetivo definido só será conquistado se existir previamente na mente daquele que desejou tal objetivo uma contrapartida de serviço útil prestado em espírito de harmonia. Isso torna cada pessoa responsável pelo valor da própria riqueza, a partir da quantidade e qualidade do trabalho realizado, bem como da atitude mental com que realiza tal atividade. Segundo princípio: Mastermind. Mastermind, o segundo princípio da filosofia que pode levar qualquer pessoa ao sucesso financeiro, corresponde a uma aliança de dois ou mais mentes trabalhando juntas em espírito da perfeita harmonia para a realização de um objetivo definido. Essas mentes unidas em cooperação formam uma força intangível de grande poder. Para que essa aliança funcione, todas as pessoas devem ter uma atitude mental positiva e estarem em perfeita harmonia uma com as outras e com o objetivo que as uniu. Assim, a escolha dos membros de uma mastermind possui vital importância. Outro ponto de destaque na constituição de uma mastermind é um motivo que incentiva tais pessoas a participarem desse grupo. Para o autor, é primordial assegurar que cada membro dela receba o lucro proporcional ao seu valor na aliança. Caso contrário, essa aliança estará fadada ao fracasso. Uma vez tendo o objetivo definido e as pessoas certas escolhidas, é hora do grupo agir. Essa ação deve obedecer a um plano, com período certo e rumo a um objetivo definido. Esses são os aspectos decisivos em um grupo de mastermind, além do trabalho contínuo, a atitude positiva de todos os membros e a relação de confidencialidade de que deve ser formada. Terceiro princípio: personalidade atraente. O autor acredita que algumas características de personalidade podem ser desenvolvidas por qualquer pessoa, ajudando-a a conquistar seus objetivos. Adoção de uma atitude mental positiva. Flexibilidade para lidar com mudanças inesperadas, sem perder o equilíbrio e a versatilidade. Sinceridade de propósito e afeição genuína pelas pessoas. Rapidez de decisão, fé na inteligência infinita. Respeito ao sentimento das outras pessoas, diplomacia nos relacionamentos, franqueza e cuidado na utilização das palavras. Tom de voz adequado, expressão facial coerente com o que é dito e criação do hábito de sorrir. Tolerância, senso de humor, senso de justiça, controle emocional, interesse em pessoas, coisas e lugares, discurso eficaz, humildade, magnetismo pessoal. Quarto princípio: fé aplicada. O quarto princípio é a fé aplicada, ou o poder transferido para que as pessoas realizem aquilo que elas desejam.
Esse poder vem de dentro e constitui um estado mental representado pela autoconfiança, que consiste na crença sobre a própria capacidade individual de obter êxito naquilo que se pretende. A autoconfiança é alimentada pela obsessão em realizar o objetivo definido e pelo plano para realizá-lo. Saber onde se deseja chegar, assim como ter um plano em mãos para guiar esse caminho, promove o desenvolvimento da crença em si mesmo e no seu poder pessoal. Quinto princípio: ir além. Esse princípio sugere que a pessoa que deseja alcançar sucesso deve cultivar o hábito de fazer sempre um trabalho melhor do que aquele pelo qual está sendo pago para fazer. Essa prática o diferencia das outras pessoas, atraindo a atenção daqueles que poderão oferecer-lhe oportunidades e aumentando consideravelmente a probabilidade de ampliar o seu valor pessoal. Pessoas que agem dessa maneira tendem a se tornar indispensáveis e costumam ser as escolhidas em situação de promoção. Essa prática, que deve ser seguida sem pensar na recompensa imediata, também ajuda a manter uma atitude mental positiva. É como se a pessoa, ao fazer mais do que a paga para fazer, fosse construindo as suas próprias oportunidades de ascensão profissional, que mais cedo ou mais tarde serão reconhecidas pelos outros e recompensadas. Sexto princípio: esforço individual organizado. A iniciativa pessoal corresponde à força através da qual os planos são postos em prática, isto é, a ação exercida de forma voluntária, em que uma pessoa, no controle de sua mente, usa as suas habilidades por iniciativa própria para conquistar seus objetivos. O esforço individual organizado corresponde à ação planejada e bem organizada para se chegar ao seu objetivo e deve ser posta em prática imediatamente após defini-lo. Sétimo princípio: visão criativa. Visão criativa nada mais é do que usar a imaginação. Existem dois tipos de imaginação: a sintética, que combina ideias já existentes para criar novos arranjos, e a imaginação criativa, que através do subconsciente lida com as novas ideias. Esses dois tipos de imaginação, quando combinados, podem trazer a solução de diversos problemas. Uma vez que exista um objetivo definido, um desejo obsessivo por realizá-lo, bem como a autoconfiança capaz de afastar o medo e a dúvida, está aberto o caminho para a manifestação da fé. Essa fé coloca qualquer pessoa em contato com a inteligência infinita, que conhece todos os fatos e a solução para qualquer problema que tem solução. Segundo o autor, a aplicação desse princípio funciona como se você apresentasse um problema para o seu subconsciente e ele mostrasse para sua mente o caminho perfeito para que você o resolva. E a maneira de estimular a imaginação fazendo o seu subconsciente trabalhar dessa forma, conectando-o com o consciente, é transformar um desejo em obsessão. Isso se dá pela repetição do pensamento transformado em desejo. A imaginação é uma capacidade que pode ser desenvolvida. Quanto mais se usa, mais ela é aguçada. Oitavo princípio: autodisciplina. A disciplina é o requisito número 1 para a realização pessoal, uma vez que ela condensa e prepara os demais princípios para aplicação prática. Além disso, sem ela ninguém conquista o sucesso que deseja. A autodisciplina significa tomar posse da própria mente e só se conquista isso por esforço próprio na adoção de hábitos construtivos, tanto mentais quanto físicos. Tudo começa com o controle dos próprios pensamentos e das emoções, para depois partir para a ação. O controle das emoções é considerado pelo autor uma espécie de um dinamite mental, que pode tanto fazer qualquer pessoa subir, quanto submergi-la às profundezas. Assim, pode-se perceber que as emoções negativas, que são o medo, o ciúme, o ódio, a vingança, a ganância, a raiva e a superstição, constituem as principais ameaças à autodisciplina. Além das emoções, a autodisciplina exige controle de caráter, planejamento rígido no uso do tempo e distância da procrastinação. Nono princípio: pensamento organizado. O próprio pensamento é a única coisa sobre a qual o homem possui controle irrestrito. Ter um pensamento organizado começa com a adoção de hábitos controlados e definidos de pensamento. A melhor forma de fazer isso é ocupando a mente com um tema tão interessante que ela não tenha oportunidade de explorar outros assuntos. Mais uma vez, tudo começa com a adoção de um objetivo definido, que seria esse pensamento dominante. Contudo, não basta ter um objetivo.
Ele precisa estar carregado de emoções que o impulsionem à ação. Em outras palavras, sua realização deve ser perseguida quase como uma obsessão. E é por causa desse desejo ardente em realizar o objetivo definido que não é difícil formar hábitos de pensamentos controlados. Assim, temos que motivo e hábitos são irmãos gêmeos. Quase todo hábito que se adota voluntariamente é resultado de um motivo ou objetivo definido. Criar hábitos de pensamento funciona da mesma forma que a criação do hábito de fazer atividade física. Deve-se começar voluntariamente repetindo o pensamento que deseja que se torne hábito e, depois de um tempo, esse hábito estará fixado sem que seja necessário um esforço consciente para controlá-lo. Percebe-se então que é impossível manter um pensamento organizado sem uma autodisciplina rigorosa que o estabeleça. 10º princípio: o aprendizado com a derrota. Para o autor, as adversidades não devem ser encaradas de modo negativo, uma vez que todas elas trazem a semente de um benefício equivalente. Para alcançar tal objetivo, é importante ter a atitude correta diante da derrota. Essa atitude consiste em percebê-la como nada mais do que um evento temporário ou um desafio para treinar a capacidade de superação individual. Ou, como sugere o autor, um tônico mental que pode servir para estimular a força de vontade. Derrotas podem ser percebidas como sinais de que os planos criados anteriormente precisam sofrer ajustes para que sejam alcançados, assim como uma dor física avisa que existe alguma doença que precisa ser tratada. A autodisciplina ajuda a pessoa a não se deixar abater e paralisar diante da derrota. Também é importante estimular a busca pela atitude mental de tentar encontrar o bem por trás de cada derrota. Isso pode ser feito através da criação deste hábito por uma mente com o pensamento organizado. Assim como é possível criar o hábito da atitude mental positiva para converter as adversidades em experiências benéficas para o crescimento, também pode ser fomentada a atitude contrária, que seria tornar o fracasso um hábito, dominando a mente. O mesmo se aplica à pobreza, pessimismo, ou qualquer outro estado mental, positivo ou negativo. Aceitar a pobreza, ou seja, não criar um plano para adquirir mais dinheiro, pode convertê-la em um hábito, estabelecendo uma condição que não será alterada sem uma prévia mudança de atitude. Da mesma forma, o sucesso também é um hábito que pode ser cultivado. Para isso, é fundamental não viver à deriva, sem um objetivo principal definido, mas deve-se cultivar a força de vontade através de hábitos de pensamento organizado. 11º princípio: inspiração ou entusiasmo aplicado. Esse princípio consiste em colocar voluntariamente as emoções em ação, adquirindo o hábito de transformar o entusiasmo em um desejo obsessivo para alcançar o sucesso pretendido. O entusiasmo é importante porque ajuda a estimular o pensamento e a imaginação para que trabalhem na direção do objetivo que motivou tal entusiasmo. Ele também inspira a iniciativa, tanto no pensamento quanto na ação, ajuda a lidar com a preguiça, dissipa o cansaço, traz mais eficiência ao desempenho das atividades, além de ser contagiante. Ele tem ainda o poder de afastar o pensamento negativo, sendo a principal fonte da força de vontade. 12º princípio: atenção controlada. O princípio da atenção controlada consiste no domínio e aplicação de todos os outros 11 princípios vistos anteriormente. Ele significa unir todas as faculdades mentais e concentrá-las na realização de um objetivo principal definido. Para o autor, uma pessoa que não tem um objetivo definido, que não se especializa em fazer bem uma coisa, acaba sendo como uma folha ao vento, sendo levada de um lado para o outro de acordo com o acaso. Por outro lado, a concentração de esforços traz um enorme poder, uma vez que evita tanto desperdício de esforço físico como também de pensamento. 13º princípio: regra de ouro. A regra de ouro é um dos princípios que a maioria das pessoas diz que acredita, mas poucos a colocam em prática. Ela, que significa não faça aos outros o que não gostaria que fizessem a você, traz mais benefícios para quem a pratica do que para quem a recebe, pois traz paz mental a quem a aplica. O autor sugere combinar a regra de ouro com o princípio de ir além. Entre os seus principais benefícios, destaca-se o potencial que possui para abrir a mente para a orientação da inteligência infinita por meio da fé e promover a autossuficiência.
Além disso, promove uma personalidade mais atraente, fomentando a cooperação dos outros e afastando a oposição. Em qualquer estágio da carreira profissional, unir a aplicação deste princípio com o princípio de ir além e com a definição de um objetivo principal pode trazer uma nítida vantagem sobre outros profissionais, tornando-o uma pessoa difícil de ser ignorada. 14º princípio: trabalho em equipe. Qualquer empresa consiste na reunião de um grupo de pessoas que unem seus esforços, de forma colaborativa e dentro de um espírito amigável, por um objetivo comum. Portanto, pode-se dizer que empresa e trabalho em equipe significam a mesma coisa. Além disso, quanto mais harmoniosa e cooperativa for a forma com que as pessoas trabalham juntas, maior a probabilidade de êxito que essa empresa terá. Para o autor, a coordenação amigável de esforços é um requisito para o sucesso em todos os empreendimentos humanos. O problema é que a maioria das pessoas tem dificuldade de cooperar com os outros de uma forma amigável e eficiente, o que faz surgir a necessidade de um gestor para coordenar o trabalho das outras pessoas. 15º princípio: gerenciamento do tempo e do dinheiro. Esse princípio, adotado por todas as pessoas bem-sucedidas, consiste na dedicação de uma parcela definida de seu tempo para conquistar o objetivo definido previamente. O autor recomenda dividir o dia em 3 partes de 8 horas, sendo cada uma delas dedicada respectivamente a sono, trabalho e lazer. A parte que ele considera mais importante é o tempo livre, ou o chamado tempo da oportunidade. A utilização que cada pessoa faz desse período é determinante para a sua realização pessoal. Esse período pode ser usado não apenas para plantar uma semente de oportunidade, como também para fazê-la germinar e crescer. As pessoas bem-sucedidas costumam se dedicar, em seu tempo livre, a algo que as ajude a crescer profissionalmente, ou seja, para evoluírem em algo que poderá ser usado no tempo dedicado ao trabalho. Além do tempo, é fundamental saber utilizar o dinheiro. Para o autor, a gestão do dinheiro deve ser realizada com o mesmo cuidado que a gestão do tempo. Ele sugere, para isso, dividir os ganhos em 4 itens que devem ser controlados de forma rigorosa. O primeiro item é composto por alimentação, vestuário e despesas da casa. Em seguida, deve-se reservar uma parte de dinheiro para seguro de vida. O terceiro bloco é formado por uma poupança em alguma modalidade de investimento. Finalmente, o quarto bloco é o dinheiro dedicado à caridade e diversão. Essa lógica de utilização do dinheiro independe do quanto se ganha. O hábito de poupar é mais importante que o montante de dinheiro que é economizado mensalmente. 16º princípio: hábitos saudáveis. Para ajudar o cérebro a manter uma boa saúde física, o autor recomenda a adoção de uma série de atividades. A primeira é a atitude mental positiva, lembrando que uma boa saúde começa com uma consciência de boa saúde, assim como o sucesso financeiro começa com uma consciência de prosperidade. Também deve-se manter hábitos alimentares saudáveis através de uma dieta equilibrada, bem como reservar um tempo não menor que 1 hora diária para relaxamento do corpo e da mente e garantir que os pulmões, os rins, a pele e o sistema digestivo estejam funcionando perfeitamente para proporcionar a correta eliminação dos resíduos que intoxicam o corpo. Além disso, deve-se conservar a esperança e evitar o consumo de remédios. 17º princípio: lei da força cósmica do hábito. Essa lei, segundo o autor, é a chave mestra para todos os princípios descritos anteriormente. Seus benefícios só estão disponíveis para aqueles que dominam e aplicam as instruções dadas ao longo do livro. Sua aplicação permite que uma pessoa tome plena posse de sua mente e conquiste a tão desejada liberdade financeira, além de eliminar de vez os problemas físicos causadores de doenças. Essa lei parte do princípio de que o hábito, fixado pela repetição dos pensamentos e das experiências, é o que governa todas as pessoas. Então, isso significa que qualquer pessoa pode mudar seu destino alterando a frequência de seus pensamentos. Tais pensamentos são transformados em seus equivalentes físicos, materializando-os. Assim, se a pessoa pensa em miséria, a lei cria fisicamente a necessidade e a pobreza. O mesmo vale para quem pensa em opulência e riquezas materiais.
Nesse caso, a lei não transforma pensamentos de riqueza em dinheiro em espécie, mas fornece a imaginação necessária para que a pessoa possa converter suas ideias em planos que irão gerar o dinheiro em si. Essa poderosa força do universo atua de forma silenciosa e é invisível. Pode ser percebida por alguns como um palpite em relação a algo, ou até mesmo como uma combinação casual de circunstâncias que favorecem a realização de planos, com a contribuição voluntária de fontes inesperadas. É uma espécie de sorte ou acaso que não conseguimos explicar muito bem quando ocorrem o que parece ser fruto de um evento cotidiano absolutamente normal. Resumo final. As únicas limitações existentes para chegar onde se deseja são aquelas criadas pela mente. A vantagem é que a propriamente pode remover cada uma dessas limitações estabelecidas anteriormente por ela. Para isso, os 17 passos descritos neste livro estão à disposição de qualquer pessoa que queira transformar financeiramente a sua vida. Trata-se de métodos de estímulo mental que inspiram e mobilizam a ação.